Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós estamos aqui para falar como que funciona o processo, para você entender como funciona o processo. Vou falar aqui rapidinho do passo a passo do processo e depois nós vamos fazer vídeos explicando item por item. Conforme as dúvidas forem aí surgindo, a gente vai explicando item por item. A primeira coisa que a gente vai explicar é que o processo se inicia com a petição inicial. E o que é a petição inicial? A petição inicial é quando você procura um advogado e ele vai contar para o juiz o seu problema. Então você chegou lá pro advogado e falou: olha, eu tentei aposentar administrativamente, não consegui. Eu tentei receber minhas verbas rescisórias administrativamente, não consegui. Eu tô com uma doença grave e o hospital não quer me atender com urgência. Por isso eu vim aqui procurar um advogado. Então, o que vai acontecer? O advogado vai pegar a petição inicial e contar exatamente tudo o que você contou para ele, para o juiz. E juntar documentos que comprovem tudo aquilo que ele contou, que você contou para ele, ele vai repassar para o juiz. Então, o que o advogado é? Um intermediário. O advogado é um intermediário entre você com o seu problema e o juiz como sanador do problema, ou pelo menos como uma pessoa que vai tentar sanar o seu problema. Então, isso que é a petição inicial, é pegar o seu problema e levar até o judiciário. E aí, depois que eu levei o meu problema para o judiciário, o que acontece? Depois que você levar o seu problema para o judiciário, o juiz vai pegar o seu processo, vai olhar, tem pedido de urgência, tem liminar? Se tiver, ele vai deferir ou indeferir. Também vou explicar isso num vídeo próprio, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, se tiver liminar, ele vai analisar a liminar. E se ele tiver que dar para você o direito já de imediato, de urgência, ele vai dar. Se não, ele vai indeferir. E aí vai caber ao seu advogado se ele vai ou não recorrer para que você consiga esse direito. Passando essa fase, ele concedeu ou não concedeu. Ele vai citar a outra parte, para ela ter noção que tem um processo sobre aquele problema contra ela. Então, ela vai citar o réu, o requerido, a outra parte. Citou a outra parte, o que ele vai fazer? A outra parte vai apresentar a sua defesa. E como é o nome da defesa da outra parte? O nome da defesa da outra parte é contestação, reconvenção ou exceção. Mas, resumindo de forma a grosso modo, significa que ele vai vir de lá para cá, olhar o que você falou e os documentos que você juntou e vai falar assim: ele tem razão nisso aqui, verdade, eu vou ter que fazer. Ou ele vai falar: não tem direito, não vou conceder porque esse aqui não tem cabimento, não tem direito. Então, essa é a defesa do requerido da outra parte. E aí, o que acontece, doutora, depois que ele apresentou? E qual é o prazo para ele apresentar essa defesa dele aí? É infinita, é indeterminada? Não. O prazo para apresentar a defesa é 15 dias. A regra é 15 dias para particulares e 30 dias para municípios, Estado, União, autarquias como o INSS, empresas públicas como a Caixa Econômica. Então, contra esses entes aqui, de forma geral, é 30 dias para eles contestarem. Então, o processo vai para o juiz. Se tiver liminar, ele vai analisar a liminar, o pedido de urgência, ele vai analisar, indeferir ou indeferir. Caso ele não tenha liminar, o que vai acontecer? Pode ser que o juiz marque audiência para depois contestar. Em alguns casos que não tem audiência, que é contra entes públicos, normalmente não tem audiência. Então, contra entes públicos, não tem audiência, ele já vai intimar para contestar. Ele vai citar para contestar, vai citar o réu para contestar. Então, se não tiver audiência, já manda citar para haver a contestação. E o que acontece após a contestação? Bem, após a contestação, vem o prazo de 5, de 10 ou de 15 dias para nós, que somos os autores, normalmente eu sou da parte autora, para nós que somos os autores, impugnar a contestação. E o que é impugnar a contestação? Impugnar a contestação é pegar a defesa do requerido e olhar para ela e falar assim: opa,
você tá errado nisso aqui. Não, eu sofri um acidente de trabalho, ou eu sofri um dano moral, ou eu tenho direito a receber as verbas rescisórias, ou eu tenho sim direito a fazer essa cirurgia porque eu não tenho condições de pagar e eu preciso fazer ela urgente. Então, tudo isso vai ser alegado na impugnação. Tudo que foi dito na inicial vai ser contestado, vai ser defendido pelo réu, ele vai defender o lado dele. Aí, depois que ele fizer a defesa dele, volta pra gente o processo, pra gente ver se tem alguma coisa que precisa ser acrescentada, se precisa ser falada, se necessita de algum tipo de intermediação nossa. Então, essa é a impugnação. Primeiro vem a inicial, aí vem a contestação, aí depois vem a impugnação à contestação, que pode ter 5, 10 ou 15 dias para todos esses dias são úteis, tá, gente? Prazo útil, contado em dias úteis. Doutora, e aí? Depois que passou petição inicial, despacho do juiz, passou a contestação, passou a impugnação, o que vem? Aí o processo vai concluso para sentença ou para despacho. Vai depender. Vai depender do quê? Por exemplo, se o juiz entender que precisa de uma perícia, ele vai determinar a perícia. Se ele vê que precisa de audiência, não ficou bem resolvido uma coisa ali, ele fala assim, não, vou marcar audiência. Eu não ia marcar lá atrás não, mas agora eu quero marcar audiência para a gente resolver aqui, porque ficou algumas coisas eu não entendi direito. Pode ser também que ele intime as partes para trazer alguma prova nos autos, algum documento ou fazer alguma diligência para ele sanar todas as dúvidas, porque o momento da sentença o juiz tem que ter consciência de todo o problema, conhecimento de todo o problema, para não ter erros na sentença. E a sentença, a conclusão para a sentença, ela pode ser convertida em diligência. Por quê? Porque o juiz pode entender, como eu disse, que precisa de mais alguma coisa, precisa de audiência, quero ouvir as partes, preciso de perícia, quero ver se realmente essa pessoa sofreu acidente de trabalho, que gravidade que é o acidente de trabalho dela. Pode ser que ele precise de algumas coisas e por conta de ele precisar de algumas coisas, ele intime as partes ao invés de proferir a sentença. Mas se ele vê que tá tudo certinho, tudo redondinho, o que ele vai fazer? Proferir a sentença. E depois que ele proferir a sentença, doutor, e aí? Abre prazo para os recursos. Se ninguém recorrer, vai transitar em julgado. Se ninguém recorrer, vai ter a certidão lá de trânsito em julgado no seu processo. Vai ter a certidão de trânsito em julgado no seu processo. E aí vai se iniciar a fase de cumprimento de sentença. Tem um vídeo aqui no canal explicando certinho o que é cumprimento de sentença. Vou dar só uma pincelada. Se tiver a obrigação de fazer, vai ser determinado que cumpra-se a determinação de fazer para depois fazer qualquer tipo de cálculo. Agora, se tiver só cálculo, vai ser apresentado um cálculo atualizado com juros e correções de acordo com o réu, porque para a parte privada a correção monetária é de uma forma, a atualização é de uma forma, e para entes públicos a atualização é de outra forma. Tanto é que para entes privados eles vão pagar normal em 15 dias, vão depositar em juízo e liberar por meio de alvará, não importa o valor da dívida. Agora, se for um ente público, vai depender do valor aí que deu a sua ação, a sua causa, quanto você ganhou, se vai determinar se vai ser RPV ou se vai ser precatório, a forma que você vai receber. Todos esses assuntos, gente, que eu tô falando, RPV, cumprimento de sentença e precatório, vou deixar os vídeos aqui relacionados, explicando certinho o que é para vocês. O que é cumprimento de sentença, o que é RPV, o que é precatório, o que é citação, o que é contestação. Tem tudo aqui, vou explicar passo a passo. Tem um vídeo explicando passo a passo. Tem um vídeo para cada coisa dessa que eu falei. Eu fiz esse vídeo já pautado nos vídeos que eu tenho para vocês entenderem mesmo o processo de vocês. Gente, e aí? Vocês entenderam o processo de vocês? Da petição inicial até o cumprimento de sentença, até o recebimento de valores? Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Porque eu fiz esse aqui, é uma explicação para vocês entenderem o processo de vocês. Esse é apenas um dos vários vídeos que a gente vai postar aqui explicando para vocês o passo a passo dos processos de vocês, como é que funciona, para vocês entenderem bem como que funciona o processo de vocês, certinho? Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, e se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!